Capítulo 447, Poder das Artes da Alabarda. Tradução, Cyber Revisão, 0QC, Atrocitus. 2 meses depois, na beira da floresta espiritual. A região demoníaca do Mar do Sul tinha acabado de estabelecer uma nova fortaleza aqui há 10 dias. A borda da floresta espiritual era um local relativamente seguro. A lua estava brilhante no céu, as estrelas reluziam e, na floresta, os sons da conversa passavam pelas árvores. Aquele maldito demônio de sangue, ele realmente está deixando a todos nós com dificuldades. Eu não sei quem ele é, mas ele está realmente mexendo com a gente. A cada 3 ou 4 dias, temos que mudar de local. Quem falou era um homem com armadura preta que segurava uma lança nas mãos. Essa armadura preta e lança eram equipamentos comuns do campo de batalha dados aos soldados da região demoníaca do Mar do Sul. O demônio de sangue que o homem com armadura preta falou era um assassino misterioso que assombrava os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul durante os últimos meses. Todos entravam em pânico com seu nome. Esta pessoa era viciosa, selvagem, e toda vez que ele matava alguém, ele sugaria toda a essência de sangue. Era por isso que ele recebeu o nome de demônio de sangue. Outro artista marcial com armadura preta balançou a cabeça e disse: "Não há nada do que reclamar, isso é simplesmente como a guerra é. O osso de sangue, a víbora e o pesadelo do nosso lado também são os mesmos. Eles mataram os artistas marciais da região ao sul do horizonte ao ponto de que os outros não se atrevem a mostrar seus rostos. Agora, a maioria deles se retirou para a sede da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul e até mesmo tem muito medo de sair. Desde que o demônio de sangue era tão vicioso, os 3 grandes da região da demoníaca do Mar do Sul, naturalmente, não ficariam sentados e deixariam isso acontecer. Eles também mataram uma enorme quantidade de soldados da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. Embora a Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul tivesse um grande número de artistas marciais, era um saco de variedades. A maioria era de soldados de 2ª classe e 3ª classe. Em comparação com os 3 grandes da região demoníaca do Mar do Sul, eles eram apenas bucha de canhão. Eu me pergunto o quão fortes são osso de sangue, víbora e pesadelo comparados com esse demônio de sangue. Quem sabe? O demônio de sangue é extremamente forte e também muito misterioso. Na verdade, ninguém sabe se ele é uma única pessoa ou um esquadrão. Seria bom se a seita pudesse enviar um ancião do reino núcleo rotativo para a Ilha Aurora Sul para revelar esse demônio de sangue, disse um artista marcial com armadura preta. O campo de batalha Aurora Sul não podia ser considerado importante, tudo o que tinha era um veio de pedras de verdadeira essência de grau médio e uma parte da floresta espiritual. A Ilha Aurora Sul simplesmente não era importante para a situação da guerra, e mesmo que fosse tomada não seria de muita ajuda, então por que uma potência do reino núcleo rotativo viria? Não só isso, mas encontrar esse demônio de sangue em tantos milhares de milhas não era uma tarefa fácil. Ei, não conte com os anciãos do reino núcleo rotativo para fazer qualquer coisa. Quem sabe o que esses velhos estão fazendo? A vanguarda fez uma pausa aqui na Ilha Aurora Sul e Ilha Demônio de Sangue por quase meio ano e, no entanto, eles não avançaram nem um pouco. Se isso continuar, a vida só será desperdiçada no campo de batalha. A Ilha da Divina Fênix e a região demoníaca do Mar do Sul são muito mais inteligentes. Eles raramente usam seus discípulos e, em vez disso, usam os discípulos de seitas menores como bucha de canhão. O artista marcial com armadura preta disse descuidadamente, seu tom repleto de queixas e insatisfação. Quando ele terminou de falar, ele arrastou uma garota da raça Fadas da Floresta para uma tenda e os sons de roupas rasgando e gritos se seguiram. O capitão dos homens com armaduras pretas franziu a testa, 7º ancião, pare de bobeira, se você quiser brincar com as mulheres, então volte para a base. Ei, é assim que eu sou. Se eu não conseguir relaxar assim, então, qual é o ponto de viver?
E se o demônio de sangue realmente vier, nossa equipe não poderá lidar com ele. Capitão, seu cultivo está no nível avançado do reino Xiantian, e além do nosso. Quando o homem na tenda falou até aqui, sua voz foi cortada. Pá! A cabeça de um homem rolou no chão e o sangue brotou de seu corpo como uma fonte, respingando em todo o rosto da garota da raça das fadas da floresta. Ah! A jovem gritou de horror. Sétimo ancião. O capitão com a armadura preta ficou chocado. Ele correu para a barraca e viu a cabeça do sétimo ancião rolar sobre o chão como uma bola de borracha. Seu corpo ainda estava rígido, e suas mãos ainda estavam segurando as roupas da jovem enquanto tremia de medo. Ah! Ah! Quando o homem com a armadura preta entrou na tenda, ele ouviu dois lamentáveis gritos do lado de fora. Dois artistas marciais do reino Outian da região demoníaca do Mar do Sul também foram assassinados a sangue frio. Droga! Todo o corpo do homem com a armadura preta entrou em erupção com verdadeira essência. Ele floreou a lança e correu logo a tempo de ver os corpos de seus dois irmãos caírem e dois símbolos de sangue saírem de seus corpos. Era claro que esses símbolos de sangue haviam rasgado os corpos de seus irmãos. Demônio de sangue! Os olhos do homem com a armadura preta estavam cheios da luz da loucura. Todos abaixo do reino Xiantian, se espalhem, ponto. O homem com a armadura preta emitiu esse comando que achava sábio, porém não tinha sentido. Contanto que fosse um artista marcial no nível de pico do reino Outian ou a meio passo do reino Xiantian, uma vez que fossem atingidos por este símbolo de sangue, seria fatal. Suas velocidades não eram de modo algum mais rápidas do que as desses símbolos de sangue. Os símbolos de sangue dançavam no ar e o sangue salpicava. Em apenas 2 respirações de tempo, quase todo mundo abaixo do reino Xiantian em seu time havia morrido. Grande irmão, ele está lá. Havia uma sombra na floresta segurando uma alabarda de quase 10 pés de comprimento. Como esta sombra estava dentro das árvores, metade do rosto estava coberto pela escuridão e a outra coberta pelo luar Mercúrio, ele parecia um deus da morte. 12 selos sugadores de sangue voaram de volta, girando ao redor da lâmina da alabarda. Esses selos sugadores de sangue eram, na verdade, massas de energia, e também o fundamento em que todos os movimentos da arte da alabarda da desolação dependiam. Quanto mais fortes forem os selos sugadores de sangue, mais poderosa seria a arte da alabarda da desolação. Não só a arte da alabarda da desolação contém habilidades, mas também um método de cultivo. Caso contrário, se alguém fosse apenas habilidoso em movimentos, eles poderiam, no máximo, derrotar os artistas marciais do mesmo nível. Contra a supressão de força absoluta, tudo seria inútil. Só alcançar o pináculo de um estilo nas artes da alabarda não pode ser chamado de artes superiores de alabarda. Estes 12 selos sugadores de sangue que giravam em torno de sua alabarda foram o resultado final depois que Lin Ming passou 2 meses inteiros os refinando. Nestes 2 meses, Lin Ming raramente havia ido à batalha com o Esquadrão Machado de Fogo. Para ele, o papel principal do Esquadrão Machado de Fogo era fornecer informações. Diante da chegada repentina do demônio de sangue, o homem com a armadura preta entrou em pânico e fugiu com pressa. Ele nem sequer notou o cultivo de Lin Ming. Tudo o que sabia era que em apenas 2 curtas respirações, Lin Ming havia aniquilado todos os artistas marciais abaixo do reino Xiantian. Esta era uma força muito maior do que o que ele imaginou. Ele originalmente pensou que, com o seu cultivo no nível avançado do reino Xiantian e com a ajuda de seu time, ele poderia resistir ao demônio de sangue. Mas agora, não parecia que isso era mais do que uma ilusão. Separem-se e fujam. Enquanto o capitão com a armadura preta gritava uma ordem, Lin Ming já havia corrido para a frente. Tudo o que sobrou foram 3 mestres do reino Xiantian. Lin Ming escolheu o mais fraco, um mestre no nível inicial do reino Xiantian. Intenção marcial Sansara.
À medida que o artista marcial no nível inicial do reino Xiantian começou a correr, ele sentiu seu mar espiritual tremer. Inúmeras cenas e imagens surgiram caoticamente em sua mente e ele ficou parado em seu caminho de fuga. A alabarda varreu e uma cabeça voou para o alto. Neste momento, um artista marcial no nível intermediário do reino Xiantian havia fugido cerca de 50 passos de distância. Alabarda do Gênese. Lin Ming brandiu sua alabarda, e os 12 selos sugadores de sangue começaram a girar na lâmina da alabarda, formando um vórtice vermelho. Todo o espaço ao redor dos selos sugadores de sangue começou a deformar. O artista marcial no nível intermediário do reino Xiantian que estava voando sentiu como se uma força invisível estivesse puxando seu corpo, reduzindo sua velocidade. Isso, o que estava acontecendo? O artista marcial ficou assustado. O espaço ao seu redor tornou-se espesso e viscoso como alcatrão. Era como se fosse uma mosca presa na rede de uma aranha. Não importava como ele tentasse voar, ele não conseguia se mover rapidamente. Não era só ele, mas o capitão com a armadura preta estava na mesma situação. Nesse momento, eles não podiam mais se perguntar o motivo, uma intenção assassina enlouquecida já havia travado neles. O artista marcial com a armadura preta no nível intermediário do reino Xiantian se virou para ver a alabarda de Lin Ming sendo empurrada para ele. A alabarda era muito lenta, ele queria levantar a lança para bloquear, mas naquele momento, a alabarda parecia passar pelo espaço, aparecendo instantaneamente diante do artista marcial com a armadura preta. Pu! Sangue pulverizado no ar. O artista marcial com a armadura preta olhou com absoluta descrença na alabarda que estava cravada em seu peito. Essa velocidade caótica que confundiu sua mente parecia ser ainda mais louca do que a dor no peito. Como isso poderia ser? Esse foi o último pensamento do artista marcial com a armadura preta, quando Lin Ming torceu a alabarda nas mãos, destruindo diretamente o coração do artista marcial com a armadura preta. Segundo irmão. Os olhos do capitão de armadura preta estavam vermelhos de raiva. Seu corpo sentiu como se estivesse sendo suprimido por uma força pegajosa. Ele não podia voar rapidamente e só podia assistir desamparado quando seu irmão morreu na frente dele. Morra! O capitão com a armadura preta sabia que não podia escapar. Em seu desespero, ele desesperadamente empurrou sua verdadeira essência para o limite e varreu com sua lança em direção a Lin Ming. Lin Ming moveu sua alabarda para enfrentar o ataque. Na lâmina da alabarda, dançavam os selos sugadores de sangue. Pá! Lança e alabarda cruzaram-se. Os selos sugadores de sangue caíram sobre a lança, e naquele momento, o capitão com a armadura preta sentiu como se sua lança estivesse presa em uma pedra, ele não conseguiu puxá-la de volta. Morra! Lin Ming varreu com sua alabarda para fora. O capitão com a armadura preta gritou, jogou fora a lança e recuou. Vosh! Os selos sugadores de sangue flutuaram para fora da lança e se juntaram à alabarda. Lin Ming empurrou sua alabarda e o capitão com a armadura preta sentiu o espaço em volta dele apertar como se estivesse desmoronando em sua volta. Ele não podia evitar esse ataque com a alabarda. Ah! O capitão com a armadura preta deu um grito miserável. Ele deu um soco em Lin Ming. Mas como a carne e o sangue podem ser tão resistentes quanto uma arma? Não só isso, mas haviam estranhos selos sugadores de sangue que estavam aderidos à alabarda de Lin Ming. Peng! O punho do capitão com a armadura preta explodiu em uma nuvem sangrenta. A alabarda percorreu sua cabeça, extinguindo sua vida diretamente. O trovão do demônio exterminador de sangue disparou, mergulhando no corpo do capitão com a armadura preta. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes e então o corpo do capitão com a armadura preta de repente tremeu. Uma névoa de sangue foi lançada no ar, e depois se condensou no 13º selo sugador de sangue. Ao mesmo tempo,
todos os artistas marciais que Lin Ming tinha matado tinham suas essências de sangue sugadas pelo trovão do demônio exterminador de sangue, transformando-se em fluxos de pura energia que alimentavam os outros 12 selos sugadores de sangue. Quando Lin Ming olhou para o 13º selo sugador de sangue que flutuava no ar, acenou com a mão e reuniu todos os selos sugadores de sangue. Agora estou preso na camada inicial da arte da alabarda da desolação. 13 selos sugadores de sangue é o meu limite. Se eu criar mais, não poderei controlá-los. A letalidade da arte da alabarda da desolação é muito maior do que a da crônica divina proibida do pássaro vermilion. Caso contrário, se eu tivesse que lidar com tantos inimigos ao mesmo tempo e eles decidissem fugir, não haveria como eu ser capaz de parar todos sem a alabarda do Gênese. A letalidade da arte da alabarda da desolação era muito maior do que a da crônica divina proibida do pássaro vermilion. Mas, isso não significava que a crônica divina proibida do pássaro vermilion fosse pior do que a arte da alabarda da desolação. Isto era principalmente porque a arte da alabarda da desolação era inerentemente feita de estilos e movimentos assassinos, não era particularmente excelente em termos de aumentar o cultivo. A crônica divina proibida do pássaro vermilion era usada principalmente para nutrir o Dantian e fazer avanços no cultivo. Habilidades como as asas da fênix ascendendo aos céus e 10.000 chamas que incendeiam o mundo eram habilidades suplementares. Ambas colocavam ênfase em diferentes aspectos.